Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos aprender a encapsular letras ou imagens na resina. Super fácil. E vamos aprender a fazer esse lindo quadrinho. Começamos! Bom, começamos mostrando uma parte dos materiais. Vamos necessitar tesoura, um pincelzinho, glitter ou purpurina, só que em pó, vale? Em pó dourada. Não sei como se chama, alguns chamam purpurina, outros chamam glitter. Bom, vamos necessitar também impressões em folhas de retroprojetores, tá bem? As impressões de para acetato, retroprojetores, porque não passa nada, se esquenta com a resina e não solta tinta, tá bem? E vamos necessitar qualquer frase, qualquer imagem, qualquer coisa que quereis imprimir, vão ter que imprimir em acetato para retroprojetor, ok? Bom, seguimos correndo a purpurina ou glitter dourado e vamos passar ao redor da do nosso molde de silicone, tá bem? E no final, o que eu fiz foi dar um toquezinho assim, difuminar um pouquinho para o centro do molde de silicone. Eu peguei também esse é um truco, tá bem? Cinta adesiva e fui passando no meio, porque o meio eu quero transparente. Então, para tirar o excesso de pó, o excesso do glitter e tudo para tirar do centro do nosso molde, ok? E o seguinte passo vai ser a resina, tá bem? Vamos preparar nossa resina. Cada resina tem sua maneira de... É só olhar na parte de trás e ver a maneira de misturar o componente A com o componente B. Nesse caso, eu utilizei 80 gramas, vale? 80 gramas de resina em total, misturando com o A e o B, juntos 80. Que eu vou fazer uma fina capa primeiro. Uma fina capa primeiro de resina transparente e ponho. E o que eu faço é pegar o isqueiro ou um secador apropriado para manualidades, tá bem, que é mais forte e mais quente, e passar por cima para estourar as bolhas de ar que fica, tá bem? Passa uns minutinhos, ou se vê que tem algumas bolinhas que estão bem no fundo do molde, pega um palitinho e mexe um pouquinho assim na resina para que essa bolinha ela suba. E você vai lá com um isqueiro ou um suplete ou o que seja e queima, tendo cuidado para não acercar muito perto do molde de silicone, tá bem? Bom, terminando esse passo, o que vamos fazer é esperar mais ou menos umas 5 horas. 5 horas para que esteja quase, já que podemos pôr por cima outra capa de resina sem que misture com a de baixo, tá bem? 5 horas mais ou menos. Deixa aí secando tranquilamente. Tá joinha? Vamos então para o seguinte passo. Bom, aqui já passaram 5 horas mais ou menos, tá bem? Já preparei a outra camada de resina transparente, que também é 80 gramas mais, tá bem? Isso já vai depender do molde de silicone que você vai usar e do molde de silicone e da resina que você vai usar, tá bem? Utilizar para fazer o seu trabalho. Nesse caso eu tô falando nesse tipo de molde, eu utilizei primeiro 80 gramas, vale? Tá bem? E depois mais 80 gramas e pus por cima da outra capa que esperei 5 horas para poder secar um pouco. O que eu faço? Com o isqueiro outra vez vou e estouro as borbulhas, as bolinhas de ar, né? E o que eu faço também é, depois de preparar a resina, deixar ela descansar no copinho uns 5 minutos mais ou menos,
tá bem? Uns 5 minutos. Esperando ela secar não, ela repousar 5 minutos, as borbulhas sobem e muitas delas estouram, então é muito mais fácil de trabalhar, tá bem? Agora, essa parte é importante. Quando você for encapsular qualquer imagem, qualquer frase, letras, o que seja, tem que ser em acetato para retroprojetor, tá bem? Tem que ser, porque senão com a resina pode soltar tinta, pode passar coisas, ou seja, estragar o trabalho, né? Em vez de pôr todos os 80 gramas, ou seja, toda a resina no nosso molde de silicone que a gente, do nosso trabalho, do nosso quadrinho, eu deixo um pouquinho no fundo do copo de resina. Pego folha dourada, vale? Folha de ouro, chama assim folha de ouro. Em espanhol chama hoja de, como se diz? Pan de ouro, vale? Pan de ouro em espanhol. E em português que é folha de ouro, que é bem fininho. Eu ponho um pouquinho dentro e misturo bem nesse fundinho de resina que deixei reservada no copinho. E agora o que a gente vai fazer é encapsular as letras, as frases. Nesse caso eu escolhi frases em árabe. Assim que quando você for pôr e quer dar a volta na resina, você vai ter que pôr a frase ou a letra do lado ao contrário. Ou seja, nesse caso eu dei a volta na minha letra, na minha frase. Então agora mesmo a gente está vendo ela do revés, tá bem? Porque quando a gente for soltar, tirar a nossa peça do molde, a gente vai ver pela parte de trás do modo certo, do modo direito. Tá bem? Então, agora, se você quer essa parte de cima que você está trabalhando para que fique, para que apareça, para que use esse lado, pois tem que pôr do lado correto, tá bem? Mas no meu caso é do outro lado, do lado que está encostado na mesa. Então eu tenho que pôr as frases ou o desenho como você quiser, do lado do revés, tá bem? Para que quando for tirar do molde e virar do lado contrário, tá perfeito a escrita. E o que a gente faz com um palitinho de dente, vamos empurrando o nosso acetato com a nossa frase pro fundo. Fazendo assim que todas as bolinhas que tá por baixo desse plástico saiam pelos lados. Que não fique nenhuma borbulha, nenhuma bolinha de ar por baixo. Tá? Vamos fazendo isso. Por isso que eu ponho uma capa fina primeiro de resina por baixo, para pôr depois a encapsular, para assim não encostar diretamente no molde, tá bem? Esse é outro truco. Assim que depois que a gente já encostou tudo ali e tiramos todas as bolhas de ar que veio para cima, a gente vai com isqueiro e queima todas essas bolhas de ar. A gente estoura ela todinhas para não ficar aparecendo essas bolinhas de ar. Uma pequenininha, outra, pode que fique, não passa nada. O melhor é que não fique todo o trabalho. Bom, aqui podem deixar assim, como está, ou decorar com o que vocês quiserem. Nesse caso, eu decorei com folha de ouro, tá? Que pus na resina antes, mas pode decorar também com purpurina, com estrelinhas, corações, ou estrais, ou o que seja. O que vocês quiserem colocar, podem colocar também, tá bem? Eu escolhi a cor dourada com o negro, que eu gosto bastante. E no final vamos pôr, no fundo, vamos pôr uma, como se diz? Uma cor meio branca, mas é perlada. No meu caso eu vou colocar perlada, que eu gosto muito. E eu vou ter que colocar, no fundo tem que colocar branco, para que faça contraste com as letras. Porque sabemos que as letras impressas em folha transparente tira o pigmento branco, então não fica nítida. Necessitamos pegamento branco por trás para que as letras ou o desenho e tal fiquem nítidos, tá bem? Explicarei um pouquinho mais para frente outra vez esse tema.
E o que sobrou da resina com a folha de ouro, eu pus num molde de coração, de silicone que eu tenho de coração, que justamente eu vou utilizar esse coração para pendurar no nosso quadrinho. Pendurar no nosso quadrinho, na parte de baixo. Tá bem? Vamos vendo como vai ficando o resultado. E depois de haver decorado tudo, esperemos que se seque bem umas 8, 9 horas mais ou menos. Esperemos umas 8, 9 horas para ir para o seguinte passo. Eu peguei um palito de dente, fui vendo as bolinhas que estavam mais embaixo para levantar elas e passar o isqueiro e estourar as bolhas de ar, tá bem? Tá, já então. Agora o que a gente vai fazer é esperar esse tempo que eu falei, umas 9 horas, 8, 9 horas mais ou menos, para que se seque bem e vamos para o seguinte passo. O seguinte passo que é tapar essa parte, a parte branca por cima. Se vocês deixarem essa parte para cima, saber que tem que começar com a parte branca na parte de baixo, encostada na mesa, por exemplo. Mas no meu caso, como eu quero a parte de baixo que se veja, porque eu pus a letra do revés, eu vou ter que tapar essa parte de cima. Vocês vão ver agora. Mira, aqui eu já tenho feito, já secou, já esperei 8, 9 horas. Já preparei a resina, nesse caso eu preparei 120 gramas, mais ou menos, um pouquinho mais a quantidade, tá bem? E eu peguei o pigmento em pó branco perlado, tá bem? Porque eu gosto muito do resultado do branco perlado. Fica assim uma cor perla, bem bonita. Mas pode ser simplesmente pigmento branco. Álcool, pigmento branco, normal de resina e simplesmente tal qual, tá bem? Eu prefiro o perlado que dá um toque mais assim, combina bastante com o dourado. E fica bem bonito, tá bem? Mistura bem, para que não fique nem pelotado, nem com grumos, né? Que se fala. Mistura bem. Eu deixo repousar uns 3 ou 4 minutos. 3 ou 4 minutos, até 5 minutos pode deixar repousando um pouquinho para ficar melhor, para sair as bolinhas de ar que fica no fundo, tá bem? E o que eu fiz foi tirar o coração do molde de silicone e dei a volta nele. Eu vou começar tapando a parte de trás devagarinho com o palito de sorvete, por exemplo, ou palito de dente mesmo. Eu ponho um pouquinho por a parte de trás e vou espalhando devagar para que não transborde, que não saia, só fique na parte de trás do coraçãozinho. O que a gente quer fazer com isso é que a peça não fique totalmente transparente, que tenha esse fundo perlado, que se veja desde o outro lado, para dar um toque bonito, decorado. Podeis deixar também transparente, não tem problema nenhum no coração, tá? Agora, nas letras, sim, que eu aconselho, se vocês usam para encapsular com a folha transparente, tem que pôr um tom claro, pastel no fundo, seja branco misturado com rosa, ou branco misturado com verde, ou com azul, o que seja, mas tem que ter um branco junto, porque para que a cor da letra ou a cor da imagem ressalte mais, tendo essa cor branca no fundo, esse pigmento branco, tá bem? Espero que entendam. Mira, tá vendo? Eu coloquei já o restante da nossa resina em perlado, em branco perlado. E já tá quase terminada a nossa peça. Eu vou espalhando devagarinho por todos os cantos do nosso molde. Tá bem? E para não deixar assim, eu mexo um pouquinho assim com um palito de sorvete mesmo, esse palitinho que a gente tá mexendo a resina, para não ficar empelotado, porque logo depois a resina mesmo, ela sozinha vai indo para os lugares que não, como se fala, vai estabilizando, vai ficando retinha, certinha, ela vai indo para os lugares onde não tem resina, tá bem? Aí eu fiz uns movimentos assim louco na resina, mas isso não tem problema, não tem nenhum problema. Agora o que a gente vai fazer é esperar
de um dia para o outro, ou seja, 12 horas, 24 horas. O correto é esperar 24 horas agora para que se seque totalmente. É o que eu vou fazer, tá bem? Eu esperei, as outras partes de baixo vão secar antes, não tem problema, mas essa parte, para que a gente quer que esteja bem seca, tem que esperar 24 horas. Mas antes disso, eu vou esperar somente uma horinha antes de pôr a pecinha para pendurar o nosso quadrinho, tá bem? Vocês vão ver agora. Mira, essa é a pecinha para pôr na parte de trás do nosso quadrinho, tá bem? Para poder pendurar. O que eu fiz foi pôr um palitinho, ó, eu pus o pincel mesmo aí, ó, penduradinho, e ponho assim. E deixo que se mergulhe a parte de baixo da nossa argolinha essa, ok? E aí fica penduradinho para que ela não se afunda, porque ainda a resina tá mais grossinha, mas ainda ela tá mole, entende? Tá bem, aqui já tá seco. Aí sim que eu deixei esperar secar 24 horas, tá bem? De um dia pro outro, 24 horas. E podeis ver que já tá totalmente seco. Ficou a parte da frente transparente e a parte de trás branquinha. Tá vendo? E agora o que eu vou fazer é tirar do nosso molde. E pode ver que o pigmento que a gente pôs no molde, ele automaticamente pega na resina. E não sai. Assim que é uma maravilha. Em vez de estar pintando a resina com o dourado, tem esse truco, esse processo também que pode ser feito, tá bem? Mira. E como vocês puderam ver, que na parte de trás fica branquinha, perlado. E na parte da frente já tá a nossa frase ou a nossa letra corretamente escrita. Tá bem? Não tá nem do revés, nem nada. E já tá feita a nossa peça. O último processo dela agora mesmo é pôr na parte de baixo uma argolinha, um tornilho, né? Tornilho que se chama para manualidades, tornilho para resina. Tá bem? Essa pecinha de cima, que é como uma argolinha com um parafusinho assim, que vai dando voltas. Eu faço assim na peça, que a peça descansou 24 horas e ainda ela não tá totalmente seca, porque para secar 72 horas mínimo, para totalmente seca. Então, fazendo 24 horas, fazendo isso, não necessita uma perfuradora ou uma furadeirinha dessas para poder fazer o buraquinho, tá bem? Só com a mão mesmo se pode fazer. E a mesma argolinha essa, eu coloquei no quadrinho na parte de baixo. Agora, se pode pôr um pedacinho de correntinha, né? Nesse caso eu pus 2 argolinhas e uma partezinha que é de um chaveiro dourado, mas pode ser correntinha também. E penduro o nosso coração na parte de baixo do nosso quadrinho. E já está feito, já está completo. O importante aqui foi saber como encapsular as letras, as imagens, o que vocês quiserem. Agora, a partir daí, vocês podem fazer vários tipos de trabalhos, como chaveirinhos, colar, brincos, bom, muitas coisas. Muito obrigado por ver o vídeo comigo e nos vemos no seguinte vídeo. Tchau!